Então hoje nós vamos começar aqui uma série falando sobre o reino de Deus e as parábolas de Jesus. Jesus em todo o tempo, na maioria das suas parábolas, a gente vai perceber que ele conecta o seu reino, aquilo que está por vir, ou o crescimento do seu reino com as parábolas de Deus. E nós vamos começar hoje, abrindo essa série, com as verdades do grão de mostarda e o reino de Deus. Esse é o título do nosso primeiro estudo. Eu gostaria que você ficasse ligado. Então vamos falar do grão de mostarda e provavelmente, por a gente ouvir muito e eu ter aprendido dessa maneira, certo dia, você deve ter entendido esse versículo errado e a gente quer, em primeiro lugar, fazer essa correção desse versículo bíblico aí, antes da gente se aprofundar no estudo. O estudo está maravilhoso, muito fácil, tá? E que vai abrir muito a sua mente. Mas olha só o interessante aqui. A Bíblia diz que Jesus, em Mateus capítulo 17, 20, versículo 20, ele diz assim: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, ou por causa do tamanho da sua pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada mais vos será impossível. Amém, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu explicar algo aqui para vocês, que talvez vocês tenham entendido errado. E às vezes, de tanto a gente ouvir uma expressão, a gente lê, passa por cima de uma palavra que está escrita na Bíblia e a gente não percebe que a gente está lendo errado e aprendendo errado. Quantas vezes você já ouviu falar de uma pessoa para outra dizer assim: Nossa, você não tem fé, não? A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que ele é pequenininho, não é isso? Você fará maravilhas. Jesus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai transportar um monte de um lugar e para o outro. Irmãos, Jesus nunca disse isso. Jesus nunca falou de um tamanho. Jesus sempre falou de uma qualidade, né? Se você pegar aqui a expressão, ele fala como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Mas ele diz como. Por quê? Porque ele queria mostrar para os seus discípulos a qualidade, aquilo que a mostarda ela poderia é, é, propor, né? Aquilo que a mostarda ela pode realmente propor, se comparando à nossa fé. E aí quando a gente percebe que a gente está falando do tamanho, a gente imagina que a gente tem que ter muita fé. E qual seria o tamanho da sua fé? Qual seria o tamanho da minha fé? Como seria esse tamanho? Como que a gente consegue pegar uma fita métrica e medir aquilo que está dentro de nós? Então Jesus, ele em nenhum momento ele fala do tamanho, mas ele fala como. Ele quer mostrar para nós, ele queria mostrar para os seus discípulos a qualidade que a pessoa precisa ter dentro dela para que ela pudesse fazer o impossível, para que as coisas acontecessem na vida dela de uma forma extraordinária e surpreendente. Então, quando ele fala como o tamanho, ele está citando a qualidade, ele está mostrando, ele está ensinando. Ele estava para os seus discípulos potencializando o grão de mostarda, mostrando as qualidades que o grão de mostarda tinha e apontando para a nossa fé, apontando para a qualidade da nossa fé. E aí a primeira situação que a gente consegue identificar, apontar para a nossa fé, é que o grão de mostarda ele é a semente mais resistente que existe. Ele, apesar de ser pequenininho,
ele pode ser queimada, pode ser passada pelo fogo, ela pode ser pisada, mas ela é de uma resistência inabalável. Ele queria mostrar para os seus discípulos que o grão de mostarda era como a fé daquele povo, dos seus discípulos, tinha que ser como o grão de mostarda. Poderia ser pisada, poderia ser queimada, poderia ser provada, mas seria resistente. O que ele queria ensinar para os discípulos e para todos nós nos dias de hoje, porque a Bíblia aponta para os dias de hoje, é que a nossa fé, ela precisa ser resistente. É que a nossa fé, ela precisa ser forte, mesmo durante as adversidades, mesmo durante os desafios, mesmo durante os processos difíceis que nós passamos. Então nós precisamos ter, né, não ser, mas ser como o grão de mostarda, né? Ter ali, ó, uma fé inabalável, uma fé forte, uma fé firme, que possa ser passada pelo fogo, que possa ser pisada, que possa ser testada, que possa ser provada, mas ela permanece ali firme e forte como um grão de mostarda. Amém? Um segundo detalhe desse grão que Jesus está ensinando para o povo, diretamente para os seus discípulos, quando a gente fala povo, né? Porque de lá para cá as pessoas leram a Bíblia, os discípulos provavelmente também, né? Pregaram aquilo que Jesus ensinou até chegar a nós. Um segundo detalhe também é que o grão de mostarda é a semente que mais cresce. Olha que lindo! É a árvore que mais cresce. E ela rapidamente, ela chega a 2, 3 metros de altura, mas no piscar de olhos, no estalar de dedos, muito rápido, ela cresce. Isso significa que Jesus estava falando que além da fé dos seus discípulos precisarem ser forte como a semente, ela precisava ser também, ela ser rápida no seu crescimento. Uma fé que se move dentro do nosso espírito com um crescimento muito rápido, né? E então ela precisava ser forte, né? Inabalável, e uma fé que nunca para de crescer. Assim a árvore, a árvore do grão de mostarda, ela cresce, 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 ou seja, ali Jesus estava mostrando também, a gente vai falar lá na frente, o reino de Deus crescendo, um reino de Deus forte e um reino de Deus não que se expande com muita velocidade, tá? E um reino de Deus, que nós vamos falar agora, que não se mistura. Por que, pastor, que o reino não se mistura quando se compara ao grão de mostarda? Por quê, irmãos? O grão de mostarda, ele além de ser forte, além dele ter um crescimento muito rápido, olha o evangelho crescendo, amém? Ele é uma semente que não é híbrida, ou seja, é uma semente que não se envolve com outras sementes. É uma semente que não se mistura, né? Quando Jesus fala como um grão de mostarda, ele está mostrando essas três qualidades que o grão de mostarda, apesar de ser pequeno, ele tem o poder, a força que ele tem. Porque é uma semente forte, é uma semente que cresce rápido, e é uma semente que não é híbrida, ela não se envolve, ela não se mistura. Se você tentar plantar essa semente junto com outras sementes, ela vai ficar ali. Ela tem que ser plantada sozinha. Ela tem que ter um local de destaque para ela. Ela é exigente, sabe? E a nossa fé, ela tem que ser assim, né? Jesus nos ensina o tempo todo que nós devemos andar na contramão do mundo. Isso é viver pela fé.
andar na contramão do mundo é viver pela fé. E andar na contramão do mundo, você precisa ser forte, amém? Você precisa crescer cada vez mais para que você permaneça forte. E você, para andar na contramão do mundo, você não pode se misturar com as coisas desse mundo. Por isso que Jesus, ele fala como um grão de mostarda. E ao mesmo tempo, ele aponta o grão de mostarda para o reino de Deus. Ele aponta esse versículo bíblico para o reino de Deus, porque a mostarda é semelhante ao reino de Deus. É forte, que cresce rápido e que não se mistura. Amém? Então, pessoal, e aí Jesus ele volta, né? Ele em Mateus capítulo 13, versículo 31, ele fala da mostarda, só que ele utiliza, né, esse grão da mostarda que a gente acabou de falar sobre a fé, né, conectando ao reino de Deus. E aí eu vou ler para você, que aí agora a gente vai aprender um pouquinho, né, o porquê do grão de mostarda ele ser comparado, ele ser semelhante ao reino de Deus. Nós já matamos praticamente a charada quando nós falamos que ele é forte, o grão, assim como o reino, que ele cresce rápido, assim como o reino de Deus, né? E que ele não é híbrido, ou seja, ele não se envolve, ele não se mistura, né? Mas Jesus em Mateus 13, versículo 31, ele diz assim, ó: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Isso aí, irmãos, tem muito a ver com a nossa vida, né? Até porque esse reino que Jesus está falando, ele já está dentro de nós, né? Ele já está em nós. E quando ele fala aqui que pegando dele semeou no seu campo, ele está falando justamente aqui da sua vida em particular, né? Do homem que semeia, do homem que se lança, do homem que lança, né? E aí depende o que ele está lançando, né? Ele está falando aqui da sua vida pessoal, das suas atitudes, dos seus atos, da sua entrega, do seu caráter, né? E aí no versículo 32, ele continua aqui relatando assim: o qual é realmente a menor de todas as sementes. Olha que interessante, a menor de todas. Não é menor de algumas, nem a menor, é menor de todas. Mas crescendo, lembra do que nós falamos? Da qualidade, né? Que quando ela cresce muito rápido, é a maior das plantas e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E aqui tem uma revelação, né? Quando Jesus fala dessa árvore que cresce muito, e ele diz que as aves ficam ali entre as folhagens fazendo ninho. Existe uma revelação muito grande dentro disso tudo aí, né? Jesus ele está falando e ele vai nos levar também, tudo isso que ele está falando aponta também para o Evangelho do Antigo Testamento, dos profetas. E a gente vai até lá para que a gente possa confirmar, né, aquilo que nós estamos aprendendo no dia de hoje. Então, quando ele fala dessa árvore muito grande, ele está falando de um reino, ele está falando de um império, né? E quando ele fala essas aves que ficam debaixo dela, ali, guardadinha, ele está falando de povos, ele está falando ali dos gentios, ele está falando ali de nação, né? Uma árvore que abrange e guarda e abraça, que está acima de tudo e acima de todos. Quando a gente lê esses evangelhos, a gente percebe que na Bíblia, né,
Em 5 situações falam de grão de mostarda. E em 2 está comparando, está falando ao reino dos céus ou o reino de Deus. Então, ou seja, a semente é semelhante ao reino de Deus. Por quê? Porque ela cresce rápido. É um reino que está o quê? Se expandindo com velocidade. A semente também, ela é forte. Lembra que nós lemos e nós aprendemos, né, com essa semente incrível de grão de mostarda. Ela é forte, ela suporta a pressão, ela suporta as necessidades, ela suporta a chuva, suporta o calor, ela suporta o fogo, ela suporta a pisada, né? Ali a pessoa pisa aonde ela está sendo, ou ela vai ser plantada, né? Semeada. E é um reino de Deus. É um reino de Deus forte, né? E com muita força. E também essa mesma semente, ela não se mistura, o que significa que o reino de Deus não se envolve com esse mundo. Amém? E aí, continuando, a gente vai entender que quando Jesus ele cita a árvore, os profetas no Antigo Testamento, ele cita também essa mesma árvore como uma grande potência sobre as nações. Entende? Em Ezequiel, capítulo 31, versículo 6, olha que interessante. A Bíblia diz assim: todas as aves do céu, olha que Jesus fala e olha o que Ezequiel está falando, o profeta Ezequiel, né? Então, às vezes as pessoas têm esse propósito no coração, aprendeu também dessa forma, de que o Velho Testamento é o Velho Testamento e o Novo Testamento é o Novo Testamento. Pessoas querem modificar a sua vida através do Novo Testamento, achando que o Novo Testamento é o suficiente, mas não é. Tudo que Jesus fez e falou no Novo Testamento, todas as suas palavras, as suas atitudes, quando a gente estuda e se aprofunda, a gente vê que há uma aplicação, uma ligação, uma conexão com o Antigo Testamento. Alguém lá no Antigo Testamento profetizou o que ele está confirmando no futuro. Uma lei foi aplicada lá no Antigo Testamento que no futuro, que no presente de Cristo ali, né, ele cumpriu aquela mesma lei. Então isso é muito importante a gente entender que não se divide o evangelho em 2 partes. Jesus ele é o complemento do evangelho. Não são 2 evangelhos. E muitas pessoas elas costumam dividir o evangelho em 2 partes. Tem pessoas que não querem saber do Novo Testamento, querem viver só o Velho. E tem pessoas que só querem viver o Novo, achando que o Novo Testamento, as portas, né, dos céus, as portas do reino de Deus, elas estão mais largas. E não é bem assim, tá? Ela é estreita desde o Antigo Testamento. Mas Ezequiel fala assim: todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. Observa que, né, eles estavam debaixo das suas folhagens, debaixo dos seus ramos, né, sendo guardado, tendo o ramo como abrigo, né? E todos os grandes povos, olha só, todos os grandes povos daquela época se assentavam à sua sombra. É como se aqueles povos estivessem sendo guardados por aquela árvore, estivessem sendo protegidos daquela árvore. Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas.
Aqui, o profeta está falando da autoridade do governo assírio, tá? Então, essa árvore, ela era representada, quando eles tinham essa visão, como o governo de um grande império, de um governo mundial. Amém? Meu computador aqui, beleza. Tá? Os animais e os povos, né, a gente entende que há uma representatividade muito grande quando está falando de nação, de povos, de todo mundo. Então, ou seja, não eram judeus, eram de todos os lugares. Isso inclui a mim e a você, né? Os gentios, o povo que não era aquele povo selecionado, né? Aquele povo que era separado, mas é aquele povo que foi aceito por Deus, né? E, porém, essa grande árvore dos dias de Jesus, que Jesus fala, com um só poder, que cresce rápido, que cresce com força, que não se mistura, a gente pode entender que é o próprio Jesus Cristo. É o governo fundamentado dos céus na terra. É o governo de Cristo, tá? Que virá logo. Cristo governará a terra, né? E aí nós temos também um outro texto que conecta a tudo que Jesus está falando. Em Daniel, capítulo 4, versículo 12, Daniel está falando do governo babilônico, do governo de Nabucodonosor. E ele fala assim: a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante. Aqui, Nabucodonosor tem um sonho e pede para que Daniel ele interprete o sonho. E Daniel, através de Deus, Daniel ele consegue interpretar os sonhos, sendo eles bons, né, ou ruins para aquele reino, mas Daniel interpretava com grande autoridade, a autoridade que vinha dos céus. Amém? E nela havia sustento para todos. Olha aí, ó. A profecia se cumprindo no futuro. Debaixo dela, os animais do campo se achavam sombra e as aves do céu faziam moradas. É a grande potência, né, que Jesus está falando, de algo invisível, né, de algo que não podemos ver, de algo que não podemos enxergar, de algo que não podemos sentir, mas ele é existente, né? E as aves dos céus faziam morada nos seus ramos e toda carne se mantinha nela, tá? O governo babilônico ele foi de 605 a 539, tá? Antes de Cristo. Então foi uma potência, foi o maior império. E Daniel estava falando ali de Babilônia. Então, todos os governos do Antigo Testamento, Daniel estava tendo a interpretação para aquela época, tá? E muitas das profecias que esses profetas se dedicavam, recebiam, entregavam para os reis, para os povos, eles não conseguiam compreender que eles estavam profetizando, muitas das vezes, não só para o presente, mas para um futuro. E aí, nesse futuro, Jesus ele conecta o passado, presente e o futuro, que é a nossa geração para frente. Você consegue compreender isso?
Só que Jesus ele estava falando no capítulo 13 de uma expansão. Ele estava falando de uma outra autoridade. Algumas pessoas, elas entendem, né, que essa árvore somos nós. Porque Jesus, ele muitas das vezes nas parábolas e na Bíblia, ele usa nós como árvores, árvores que são plantadas à ribeira, árvores que não dão frutos, serão queimadas. Mas observe que Jesus ele está falando de uma dependência. Quando se fala de nós dependemos da fonte, nós dependemos de Jesus, nós dependemos das folhagens, nós dependemos dos frutos. Se os nossos frutos não forem bons, seremos queimados e lançados ao fogo, assim como uma figueira. Então, não podemos comparar essas grandes árvores que abraçam as nações como nós, meros humanos naturais, mas sim como o reino de Deus, como o próprio Cristo, né, que dá cobertura, que ama, que através da sua misericórdia, que através do seu poder, né, ele cuidaria, né, aquela árvore seria uma fonte para os animais, uma fonte para os pássaros e uma fonte para as pessoas aonde elas encontrariam, digamos, sombra, né? E sombra se conecta ao que? A ser guardado, a ser sombras. A gente pode conectar sombra à proteção, não é isso? Porque o sol ele queima, ele arde. Então, quando a gente procura uma sombra, é porque a gente está se protegendo do sol. Então, essa grande árvore, o intuito dela é proteger, é cuidar, né? Mas como nós falamos, e nós vamos terminar com João, capítulo 15, versículo 5, como nós falamos, Jesus está falando não de uma proteção terrena, né? Não de um império terreno, mas o império dos céus. E João 15, 5 fala assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então observa aqui que precisamos estar conectados a essa árvore. Ainda que pudéssemos ser outras árvores, mas árvores menores. Árvores que não têm condição de cuidar, mas que precisa ser cuidado. Amém? Então guarde isso no seu coração. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, porque ele cresce rápido, porque ele é forte e porque ele não se mistura. Um outro detalhe para a gente estar finalizando e você guardar no seu coração a partir de hoje, tá? Em nenhum momento a Bíblia diz que o grão é grande ou pequeno, não é do tamanho, mas é como. É a qualidade da nossa fé que fará a diferença nos dias de hoje e no futuro. Amém? Então, mais uma vez, tá? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber os nossos estudos, mensagens, pregações, tá? Curta lá, dê um like lá, nos ajuda, tá? E nos indique para outras pessoas. Amém? É muito importante a sua indicação, porque a nossa ideia, né, é alcançar as vidas. Não temos aqui nenhum outro intuito que não seja vidas para o reino de Deus. Não estamos aqui para estar pensando
em ganhar dinheiro, em enriquecer às custas da internet. Não, 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 não. O que nós queremos é alcançar as vidas. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, e até a próxima.